Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PS apresenta aqui o projeto de decreto legislativo que estivemos a discutir, um diploma cujo título, no nosso entender, transmite desde logo uma mensagem que não corresponde à realidade, e isto porque já falámos, primeiro porque os cursos já existem, estando regulados pela portaria número 1262 de 2009, de 15 de outubro, de âmbito nacional, alterada por uma outra portaria e complementada com o disposto no Catálogo Nacional de Qualificações. Em segundo lugar, porque esta legislação, por ser de âmbito nacional, se aplica à Madeira, sendo até já administrados na região cursos desta natureza. Assim, importa desde já contrariar aquilo que afirmou o Partido Socialista em comunicado em outubro de 2015, ao dizer, e passo a citar, sendo certo que a lei nacional poderia ter sido aplicada na região, a verdade é que nunca houve vontade política para o fazer. Fim de citação. Ora, se este curso está a ser ministrado com a devida autorização da Direção Regional de Educação, afinal, que falta de vontade política é esta e o que é que tem impedido até agora? Sobre a intenção do diploma, comungamos naturalmente da preocupação no acolhimento cordial daqueles que escolheram a Madeira para viver e reconhecemos que o conhecimento da língua é efetivamente de grande importância neste processo de integração. E é precisamente no seguimento desta preocupação que vários estabelecimentos de ensino disponibilizam formação em português, não só nesta vertente, mas também noutra que já foi falada, o português língua não materna, não só nas escolas, mas também na Universidade da Madeira. E para dar um exemplo, que conheço a Escola Básica e Secundária da Calheta, ministra estes cursos de português para falantes de outras línguas. Este ano tive duas turmas com 50 formandos que esgotaram e, portanto, se nos Açores temos cerca de 70, só na Calheta temos 50 e, portanto, aqui também louvar a iniciativa da escola que está a acompanhar a realidade e o facto da Calheta ser cada vez mais um lugar escolhido pelos estrangeiros. O projeto aqui apresentado seguiu na íntegra a abordagem e o texto acrescente da região autónoma dos Açores, muito técnica e pormenorizada, que, recorde-se, está patente numa portaria e não no decreto legislativo regional. A portaria dos Açores, por seu turno, baseia-se na portaria nacional, mas introduz vários aspectos que, no limite, acabam por contrariar a portaria nacional. E eu tive já a oportunidade de questionar algumas das medidas há pouco e continuo a considerar que merecem uma maior reflexão e algumas delas até implicam uma inexecuibilidade. Mas comecemos por analisar aquilo que dispõe o diploma nacional, que é o que se aplica aqui à região. Esta portaria nacional criou os cursos que já falámos e estabelece as regras quanto à sua lecionação e certificação, começando por esclarecer a sua organização e que os demais requisitos estão previstos em referencial homologado pelo Governo da República e que os referenciais de competências estão definidos no Catálogo Nacional de Qualificações. Mais indica a portaria que os cursos são promovidos pelos estabelecimentos de ensino públicos e pelos centros de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, cabendo-lhes igualmente a certificação dos cursos e a seleção de docentes profissionalizados de português ou formadores devidamente certificados. Tudo isto é aplicável à região, sendo claras as regras neste capítulo. Ora, o diploma aqui apresentado pelo PS destoa destas indicações nacionais, porque segue aquilo que fez os Açores, e não parece trazer as especificidades que poderiam enriquecer uma válida adaptação à região. Desde logo, o alargamento do leque de entidades formadoras, que passam a ser também quaisquer entidades de natureza pública, privada ou cooperativa, designadamente autarquias, empresas ou associações empresariais, sindicatos e associações. Ora, no momento em que as escolas têm condições e recursos humanos para disponibilizar estes cursos, num contexto de crescente abertura da escola à comunidade em geral e, evidentemente, também num quadro de redução do número de alunos, não nos parece adequado fazer este alargamento e que é tão vago e que, aliás, consideramos que pode colidir com o disposto no Decreto-Lei número 43 de 2013, de 1 de abril. Este Decreto-Lei estabelece que o conhecimento da língua portuguesa, portanto, os requisitos para efeitos de aquisição de nacionalidade portuguesa, que é preocupação de proa também apresentada aqui pelo PS, pode ser comprovado pela certificação de habilitações, qualificações ou aprovação em estabelecimentos de ensino da rede pública ou por centros de emprego e formação. Ora, como é que aqui se garante a aceitação dos cursos realizados por entidades privadas se o diploma nacional só aceita este comprovativo certificado por escolas ou então por centros de formação profissional? Mas, mais preocupante do que este alargamento é o financiamento público que prevê o diploma do PS no artigo 5º.
E, antes de mais, importa ratificar que a Direção Regional de Educação não tem autonomia administrativa e financeira, pelo que o número 1 não é execuível. Ainda assim, se é natural que os cursos promovidos pelos estabelecimentos de ensino e centros de formação sejam encargo do orçamento da região, não se compreende por que razão o PS propõe o cofinanciamento, mesmo que seja cofinanciamento, dos cursos promovidos pelas demais entidades, públicas ou privadas, sem qualquer outro critério, haja ou não haja uma escola ao lado a oferecer a mesma formação. E aqui voltamos a questionar qual é a posição do PS nesta matéria. Para além desta medida, a calendarização rígida das inscrições para estes cursos, não respondendo à velocidade atual da mobilidade geográfica e o baliseamento também estanque dos limites mínimos e máximos do número de formandos por curso, nos deixam reticentes. Relembre-se que estamos a falar de um projeto de decreto legislativo regional e não de uma portaria que, como já disse, é mais facilmente ajustável. Não se refere, além disso, à regulamentação no que concerne à estrutura curricular destes cursos e ao seu enquadramento enquanto oferta formativa, aspectos que se calhar poderiam trazer inovação à iniciativa. Por exemplo, hoje é possível fazer o enquadramento destes cursos como unidades de formação de curta duração e a verdade é que, sendo este projeto aprovado, nada se alterará, nada se clarificará relativamente a isto. É preciso ainda atender aos vários públicos que procuram estes cursos, que não o fazem só para efeitos legais e de residência ou nacionalidade, como se possa pensar, mas também por simples curiosidade e vontade em aprender a nossa língua. É, aliás, esta flexibilidade e adaptação que é defendida pelo Conselho da Europa. Fui, aliás, o mentor deste projeto e da criação destes cursos nos países membros deste Conselho. Nestes termos, atentos os reparos que mencionei, a eventual pertinência deste enquadramento de âmbito regional como modo de aprofundamento do nosso acervo legislativo e também da nossa autonomia, que devemos apoiar em princípio, acaba por ser colocada em causa. E mantém-se a dúvida sobre que ganhos trará esta adaptação à região. É porque, relativamente à situação atual, não os conseguimos identificar. Obrigada.